Imagina que comprimes toda a historia do universo en apenas 24 horas. O Big Bang acontece a medianoite. As primeiras estrelas acéndense ás 3 da mañá. O noso Sol nace ás 4 da tarde. A vida na Terra surge ás 5 da tarde. Os dinosaurios aparecen ás 11 da noite e 23 minutos. E tú? Tú apareces 3 segundos antes da medianoite. 3 segundos. Durante eses 3 segundos, unha especie conseguiu algo que nenhuma outra forma de vida conseguiu en 23 horas, 59 minutos e 57 segundos. Comezou a facer preguntas sobre a propia realidade. E descubriu algo absolutamente perturbador. Descubriu que o simple ato de observar muda aquilo que está a ser observado. No ano de 1922, nun laboratorio en Copenhaga, Niels Bohr ollaba para os resultados de unha experiencia que desafiaba tudo o que a humanidade pensaba saber sobre a realidade. A experiencia da dupla fenda mostraba algo imposíbel. Partículas subatómicas comportábanse como ondas cando ninguén estaba a observar, mas transformábanse en partículas no momento exacto en que alguén tentaba medilas. Como se o universo soubese que estaba a ser vigiado. Como se a consciencia humana tivese o poder de colapsar posibilidades en realidade. Bohr percebeu que non estaba apenas a descubrir unha propiedade extraña da materia. Estaba a descubrir que a fronteira entre observador e observado era unha ilusión. Albert Einstein odiaba esta idea. Odiaba con unha paixón que o consumiu durante as últimas 3 décadas da súa vida. Para Einstein, o universo era unha máquina perfeita, determinista, onde tudo tiña unha causa e un efeito previsível. A idea de que a realidade dependía de ser observada parecíalle absurda, quase mística. En 1935, juntamente con Boris Podolsky e Nathan Rosen, publicou un artigo que ficou coñecido como o paradoxo EPR. O objetivo era simples, probar que a mecánica cuántica estaba incompleta, que había variáveis escondidas que aínda non coñecíamos. Einstein estava convencido de que Deus não joga os dados com o universo. Mas Einstein estava errado. E a prova disso viria décadas depois, de uma forma que nem ele conseguiria imaginar. Agora imagina algo incrível. Imagina que pegas em 2 partículas e as entrelaças quanticamente. Depois separas-las por milhões de quilómetros. Uma vai para a Terra, outra para Marte. Quando medes o spin da partícula na Terra e descobres que está a rodar para cima, instantaneamente, mais rápido que a velocidade da luz, a partícula em Marte assume o spin oposto. Não há sinal a viajar entre elas. Não há tempo de atraso. É como se as 2 partículas fossem uma só entidade, independentemente da distância que as separa. Einstein chamou a isto a ação fantasmagórica à distância e considerou-a a prova de que a mecânica quântica tinha de estar errada. Porque nada pode viajar mais rápido que a luz. Nada pode comunicar instantaneamente através do espaço. Mas a natureza não se importa com o que Einstein achava impossível. Em 1964, um físico irlandês chamado John Stuart Bell publicou um teorema matemático que mudaria tudo. Bell demonstrou que se existissem variáveis escondidas, como Einstein acreditava, então certas correlações entre partículas entrelaçadas teriam de obedecer a limites específicos. Mas se a mecânica quântica estivesse correta, essas correlações violariam esses limites. Era uma aposta clara. Ou Einstein tinha razão e o universo era local e realista, ou Bohr tinha razão e a realidade era fundamentalmente não local e dependente do observador. Durante décadas ninguém conseguiu fazer a experiência com precisão suficiente. Até que em 1982, Alain Aspect e a sua equipa na Universidade de Paris-Sul fizeram o impossível. Aspect criou pares de fotões entrelaçados e enviou-os em direções opostas. Depois mediu as suas polarizações usando detetores que mudavam de orientação mais rápido do que qualquer sinal de luz poderia viajar entre eles. Se houvesse comunicação escondida entre os fotões, ela teria de viajar mais rápido que a luz. Os resultados foram inequívocos. As correlações violavam as desigualdades de Bell. Einstein estava errado. O universo não é local. 2 partículas entrelaçadas comportam-se como uma única entidade, independentemente da distância. E mais perturbador ainda, a escolha de como medir uma partícula afeta instantaneamente a outra. O ato de observação não é passivo, é criativo. Mas espera. Se a observação muda a realidade ao nível quântico,
Por que é que não vemos isso no mundo macroscópico? Por que é que quando olhas para uma cadeira, ela não se transforma em mesa? A resposta está num fenômeno chamado decoerência. No mundo quântico, uma partícula pode estar em superposição, existindo em múltiplos estados simultaneamente. Mas quando essa partícula interage com o ambiente, com milhões de outras partículas, com fotões de luz, com moléculas de ar, essa superposição colapsa quase instantaneamente. Quanto maior o objeto, mais interações tem com o ambiente, mais rápido perde as suas propriedades quânticas. Uma partícula pode manter superposição durante segundos, uma molécula durante milissegundos, um vírus durante nanosegundos. Uma cadeira? A decoerência é tão rápida que nunca conseguiríamos observar superposição. Mas aqui está o verdadeiro mistério. A decoerência explica por que não vemos gatos simultaneamente vivos e mortos. Mas não explica por que é que existe um resultado definido quando fazemos uma medição. Quando medes o spin de um eletrão, ele pode estar para cima ou para baixo. Antes da medição, está em superposição de ambos. A decoerência explica por que essa superposição desaparece rapidamente, mas não explica por que obtens para cima em vez de para baixo. Não explica o que faz o universo escolher. E é aqui que as interpretações da mecânica quântica divergem de forma dramática. A interpretação de Copenhaga, defendida por Bohr, diz que a função de onda colapsa no momento da medição. Mas o que é uma medição? Quando exatamente acontece o colapso? Quando o fotão atinge o detetor? Quando o sinal elétrico viaja pelo circuito? Quando a informação chega ao teu cérebro? Quando te tornas consciente do resultado? Ninguém sabe. A interpretação de Copenhaga funciona perfeitamente para fazer previsões, mas deixa o problema da medição completamente em aberto. É como se a natureza soubesse distinguir entre estar a ser observada e não estar, mas ninguém consegue definir onde está essa fronteira. Hugh Everett, em 1957, propôs uma solução radical. Não há colapso. Quando medes o spin de um eletrão, o universo divide-se em dois. Num universo, obtens para cima. Noutro, obtens para baixo. Ambos são igualmente reais. Ambos existem em ramos paralelos da realidade. Tu, o observador, também te divides. Há uma versão de ti que viu para cima e outra que viu para baixo. E nenhuma das duas versões tem acesso à outra. A interpretação dos muitos mundos elimina o problema da medição ao custo de multiplicar infinitamente a realidade. Cada decisão quântica cria novos universos. Cada momento gera incontáveis ramificações. Algures, numa outra linha temporal, existe uma versão de ti que fez escolhas diferentes, que vive uma vida diferente, que talvez nem sequer esteja a ouvir isto. Mas há uma terceira possibilidade, ainda mais estranha. E se a consciência for o ingrediente que falta? E se o colapso da função de onda acontecer precisamente quando um sistema consciente observa o resultado? Esta é a interpretação de von Neumann-Wigner e é profundamente controversa. Implica que a consciência não é apenas um subproduto da física. Implica que a consciência é fundamental para a própria estrutura da realidade. Que sem observadores conscientes, o universo existiría apenas como un mar de posibilidades não realizadas. Que tú, literalmente, crías a realidade ao observala. A maioría dos físicos rejeita esta idea. Parece demasiado antropocéntrica, demasiado mística. Mas há experiencias que a tornan difícil de ignorar. En 2007, unha equipa liderada por Shahriar Afshar realizou unha variación da experiencia da dupla fenda que parecía violar o principio da complementaridade de Bohr. Conseguiron obter información sobre cuál fenda o fotón atravesou e aínda sin observar o padrón de interferencia. Segundo Copenhaga, isto debería ser imposível. Ou observas o padrón de onda ou observas a partícula, mas non ambos. A experiencia de Afshar suxere que a realidade é máis subtil do que cualquier interpretación actual consegue capturar. E depois há a experiencia da escolla retardada de Wheeler. Imagina que un fotón pasa por unha dupla fenda. Podes decidir medir por cuál fenda pasou ou deixalo criar un padrón de interferencia. Mas aquí está o truque. Podes facer esa escolla depois do fotón já ter pasado pelas fendas. Podes decidir retroactivamente se ele se comportou como partícula ou como onda. Como se o presente pudese alterar o pasado. Como se a liña temporal non fose fixa, mas maleável, dependente das escollas do observador. Esta experiencia foi realizada con suceso múltiplas veces,
incluindo uma versão em 2007 onde a escolha foi feita depois do fotão ter viajado milhares de quilômetros. Então, o que é que isto significa? Significa que a realidade não é o que pensávamos. Não é um palco fixo onde os eventos acontecem. É uma tapeçaria de possibilidades que se solidifica apenas quando observada. E o observador não é um espectador passivo. É um participante ativo na criação da realidade. Cada medição que fazes, cada observação que realizas, colapsa uma infinidade de futuros possíveis num único presente real. Tu não estás apenas a descobrir a realidade. Estás a criá-la. Mas aqui está a questão que te deve estar a incomodar. Se a observação consciente colapsa a função de onda, então o que aconteceu durante os primeiros 13.800 milhões de anos do universo antes de existirem observadores conscientes? O universo estava em superposição? Ou a consciência é mais fundamental do que pensamos, existindo de alguma forma protoconsciente mesmo em sistemas simples? Ou talvez a pergunta esteja mal formulada, porque o tempo em si é uma propriedade emergente que só faz sentido depois do colapso. Há físicos que argumentam que a decoherência resolve tudo, que não precisamos de consciência nem de muitos mundos, que o ambiente age como observador, colapsando constantemente a função de onda através de interações. Mas isto apenas empurra o problema a um nível abaixo. Por que a interação com o ambiente causa colapso, mas a interação entre partículas em superposição não causa? Onde está a fronteira? Quantas partículas são necessárias para constituir um ambiente? É uma questão de complexidade? De informação? De entropia? Em 2010, uma equipa da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara conseguiu colocar um objeto visível a olho nu em superposição quântica. Era um pequeno ressonador mecânico, com cerca de 30 micrômetros de comprimento, contendo cerca de 10 bilhões de átomos. Conseguiram arrefecê-lo até ao estado fundamental quântico e demonstrar que estava simultaneamente a vibrar e a não vibrar. Foi a primeira vez que se observou superposição quântica num objeto macroscópico. E levanta uma questão perturbadora. Se conseguirmos isolar suficientemente bem um objeto do ambiente, podemos colocar qualquer coisa em superposição? Um vírus? Uma bactéria? Um neurônio? Onde está o limite? Há uma experiência mental proposta por Roger Penrose que explora exatamente isto. Penrose sugere que a gravidade pode ser o mecanismo que causa o colapso da função de onda. Quando um objeto está em superposição, cada estado corresponde a uma configuração diferente do espaço-tempo. Se a diferença entre essas configurações for suficientemente grande, o próprio espaço-tempo torna-se instável e força o colapso. Segundo esta teoria, não é a consciência que colapsa a função de onda, é a gravidade. E há um limite fundamental para o tamanho de objetos que podem estar em superposição, determinado pela massa e pela diferença espacial entre os estados. Mas mesmo que Penrose esteja certo, isso não resolve o problema da medição. Apenas diz-nos quando o colapso acontece, não porque acontece ou porque obtemos um resultado específico em vez de outro. E não explica o entrelaçamento quântico, onde partículas separadas por anos-luz se comportam como uma única entidade. Não explica como a escolha de medição num lado do universo afeta instantaneamente o resultado no outro lado. A não localidade permanece um mistério profundo. E depois há a questão da informação. Quando uma função de onda colapsa, o que acontece à informação sobre os outros estados possíveis? Desaparece? Isso violaria a conservação da informação quântica. Vai para outro universo, como sugere Everett? Fica codificada de alguma forma no vácuo quântico? Há físicos que argumentam que a informação nunca se perde, que está sempre presente, mas torna-se inacessível devido à decoerência. Outros argumentam que o colapso é um processo genuinamente irreversível, onde informação é destruída. Mas isso criaria uma assimetria temporal fundamental, uma seta do tempo ao nível quântico. O que sabemos com certeza é isto. Ao nível mais fundamental da realidade, o universo não é feito de coisas. É feito de possibilidades. E essas possibilidades só se tornam reais quando são observadas. O teu cérebro, neste momento, está a processar fotões que colapsaram de superposições quânticas quando atingiram a tua retina. Os eletrões nos teus neurônios estão a saltar entre estados quânticos, criando os padrões elétricos que constituem os teus pensamentos. Tu és, literalmente,
um processo quântico. Um padrão de colapsos de funções de onda que se auto-organiza em consciência. E isso levanta a questão mais profunda de todas. Se a consciência emerge de processos quânticos, e se processos quânticos dependem da observação consciente, então estamos presos num círculo. A consciência cria a realidade que cria a consciência? Ou há um nível mais profundo, uma realidade subjacente que ainda não descobrimos, onde este paradoxo se resolve? E se te dissesse que cada pensamento que tens pode estar a criar ramificações reais no tecido do espaço-tempo? Que cada decisão consciente não escolhe apenas entre futuros possíveis, mas literalmente os traz à existência? Há cerca de 100 mil milhões de neurónios no teu cérebro. Cada um deles dispara cerca de 200 vezes por segundo. Isso significa que, neste preciso momento, estão a acontecer 20 bilhões de eventos quânticos por segundo apenas dentro da tua cabeça. 20 bilhões de colapsos de funções de onda. 20 bilhões de momentos onde possibilidades se transformam em realidade. Será que isso é apenas processamento de informação? Ou será que cada um desses eventos está genuinamente a esculpir a estrutura da realidade? Stuart Hameroff e Roger Penrose propuseram em 1996 uma teoria radical chamada orquestração objetiva. Segundo esta teoria, a consciência não emerge de computação clássica entre neurónios. Emerge de processos quânticos dentro dos microtúbulos, estruturas proteicas no interior dos neurónios. Estes microtúbulos podem manter superposição quântica durante tempo suficiente para que estados entrelaçados se formem através de todo o cérebro. E quando essa superposição colapsa, devido à gravidade quântica como Penrose sugere, esse colapso é o momento da experiência consciente. Cada pensamento sería literalmente un evento cuántico. Cada decisión sería un colapso de función de onda que escolle entre futuros posíveis. A maioría dos neurocientistas rejeita esta teoría. Argumentan que o cérebro é demasiado quente, demasiado húmido, demasiado caótico para manter coherencia cuántica. Que a decoherencia destruiría cualquier superposición en picosegundos. Mas en 2014, unha equipa liderada por Matthew Fisher na Universidade da California descubriu que certos átomos de fósforo en moléculas biológicas poden manter entrelazamento cuántico durante horas, mesmo a temperatura corporal. Descubriron que a vida desenvolveu mecanismos para proteger estados cuánticos da decoherencia, que a evolución pode ter aprendido a explorar efeitos cuánticos para procesar información de formas que a computación clásica non concede. E depois as experiencias con fotosíntese. Durante décadas ninguén conseguía explicar como as plantas converten luz solar en enerxía química con eficiencia de quase 100%. En 2007, Graham Fleming e a súa equipa en Berkeley descubriron que as plantas usan superposición cuántica. Cuando un fotón atinge unha molécula de clorofila, a enerxía non viaxa por un único camiño até o centro de reación. Viaxa por todos os camiños posíveis simultaneamente, en superposición, e escolle un máis eficiente. A natureza está a facer computación cuántica a 3.000 millóns de anos. Muito antes de nós sequer soñarmos con computadores cuánticos, as plantas já os usaban en cada folla, en cada célula, en cada momento de luz solar. Entón, talvez o cérebro tamén use efeitos cuánticos. Talvez a conciencia non sexa apenas un epifenómeno de neurónios a disparar. Talvez sexa un fenómeno cuántico fundamental, tan básico para o universo como a carga eléctrica ou a masa. Mas mesmo que iso sexa verdade, aínda non explica o verdadeiro misterio. Non explica por que existe algo en vez de nada. Por que o universo se deu ao traballo de existir? E por que ese universo desenvolveu observadores conscientes capaces de colapsar funcións de onda? Há unha resposta posível, e é tan extraña que parece ficción científica. Chámase principio antrópico participativo, proposto por John Wheeler en 1983. Wheeler argumentaba que o universo precisa de observadores para existir, que sen consciencia para colapsar funcións de onda, o universo permanecería nun estado de superposición non realizada. Que nós, os observadores, non somos apenas produtos do universo, somos participantes necesarios na súa existencia. O universo cría observadores que, por súa vez, crían o universo ao observalo. É un círculo autoconsistente, un lazo temporal onde o efeito precede a causa. Parece loucura, mas há evidencias indiretas que o apoian. O universo parece estar afinado con precisión absurda para permitir a existencia de vida consciente.
A forza da gravidade, a carga do electrón, a masa do protón, a constante cosmológica. Se cualquer uma destas constantes fundamentais fosse ligeiramente diferente, o universo sería estéril. Estrelas non se formarían, átomos pesados non existirían. A vida sería imposível. A probabilidade de todas estas constantes terem exatamente os valores certos por acaso é tão pequena que é esencialmente zero. 1 en 10 elevado a 120. Un número tan grande que non há átomos suficientes no universo observável para o escrever. Há 3 explicações possíveis. Primeira, foi sorte. Gañamos a lotaría cósmica máis improbável de todas. Segunda, há un multiverso infinito con todas as combinacións posíveis de constantes, e nós existimos no único universo onde a vida é posível porque, obviamente, non poderíamos existir noutro. Terceira, o universo foi afinado propositadamente para criar observadores conscientes, porque precisa deles para existir. Nenhuma destas explicacións é satisfactoria. A primeira requer uma fé cega na sorte. A segunda multiplica infinitamente as entidades sen necesidade. A terceira suxere teleoloxía, propósito, design. E a ciencia moderna foi construída sobre a rexeição de propósito na natureza. Mas talvez estejamos a facer a pergunta errada. Talvez non seja que o universo foi afinado para nós. Talvez seja que nós, ao observar o universo, colapsamos a súa función de onda retroactivamente, escollendo as constantes que permiten a nosa existencia. Talvez o pasado non seja fixo até ser observado. Talvez a historia do universo seja unha superposición de todas as historias posíveis. E nós, ao existir, ao observar, ao medir, estamos constantemente a colapsar esa superposición, criando o pasado que levou ao noso presente. Isto non é apenas especulación filosófica. Há experiencias que suxeren que o pasado pode ser alterado pela observación presente. En 2012, unha equipa liderada por Andrew Truscott na Universidade Nacional Australiana realizou unha versión da experiencia da escolla retardada de Wheeler usando átomos de helio en vez de fotóns. Conseguiron demonstrar que a decisión de medir ou non medir o camiño do átomo, feita depois do átomo já ter pasado pelo aparello, determinaba retroactivamente se o átomo tiñase comportado como partícula ou como onda. O presente literalmente mudou o pasado, non metafóricamente, literalmente. E se isto funciona para átomos, por que non funcionaría para o universo inteiro? Por que non poderíamos estar neste momento a colapsar a función de onda do Big Bang, escollendo entre infinitas historias cósmicas posíveis aquela que levou a nosa existencia? Por que non podería a consciencia ser o mecanismo pelo cual o universo se autocría, ollando para atrás no tempo e escollendo o pasado que permite o seu propio futuro? Mas há un problema profundo con esta idea. Se o pasado non é fixo até ser observado, entón o que aconteceu antes de existiren observadores? Durante os primeiros 9.000 millóns de anos do universo, non había vida. Durante os primeiros 380.000 anos, nem sequer havia átomos, apenas plasma quente demais para que eletrões se ligassem a núcleos. Quem estava a colapsar a função de onda nessa altura? Ou o universo primitivo existia em superposição, uma névoa de possibilidades não realizadas, até que os primeiros observadores conscientes surgiram e retroativamente solidificaram a história. Há físicos que argumentam que não precisamos de consciência, que qualquer interação física conta como medição, que o próprio ambiente, através da decoerência, está constantemente a colapsar funções de onda, que o universo se observa a si mesmo através de incontáveis interações entre partículas. Mas isto apenas empurra o problema para outro lugar. Por que é que interação causa colapso? O que há de especial numa interação que força uma escolha entre possibilidades? E se todas as interações causam colapso, então por que é que conseguimos observar interferência quântica? Por que é que conseguimos manter partículas em superposição em laboratório? A resposta padrão é que conseguimos isolar sistemas do ambiente, reduzindo interações a quase zero. Mas há um limite fundamental. Nunca conseguimos eliminar todas as interações. Sempre há radiação cósmica de fundo, sempre há flutuações quânticas do vácuo, sempre há gravitões virtuais. O universo está constantemente a medir-se a si mesmo. E, no entanto, superposição persiste, entrelaçamento persiste.
Como se houvesse uma diferença qualitativa entre interações que causam colapso e interações que não causam. Como se houvesse algo especial sobre medição consciente que não está presente em mera interação física. Em 2016, uma equipa liderada por Ephraim Steinberg, na Universidade de Toronto, conseguiu algo extraordinário. Conseguiram rastrear trajetórias individuais de fotões através da experiência da dupla fenda, sem destruir o padrão de interferência. Usaram uma técnica chamada medição fraca, onde a perturbação causada pela medição é tão pequena que não colapsa completamente a função de onda. E o que descobriram foi bizarro. Os fotões pareciam seguir trajetórias que não faziam sentido clássico, trajetórias que se curvavam de formas impossíveis, trajetórias que sugeriam que cada fotão estava, de alguma forma, consciente de ambas as fendas simultaneamente, mesmo quando teoricamente só passou por uma. Isto sugere que a realidade quântica é ainda mais estranha do que pensávamos. Que não é apenas uma questão de partícula versus onda, que há algo fundamentalmente não clássico sobre como partículas se movem através do espaço. Que talvez o próprio conceito de trajetória seja uma ilusão, uma aproximação clássica de algo muito mais estranho. Talvez partículas não viajem através do espaço. Talvez elas existam como campos de probabilidade que se estendem por todo o espaço, e o que chamamos movimento é apenas a evolução desses campos ao longo do tempo. Mas então o que é o espaço? Se partículas não se movem através dele, se são apenas padrões de probabilidade, então o espaço não pode ser fundamental. Tem de ser emergente, uma propriedade que surge de algo mais básico. E há teorias que sugerem exatamente isso. A teoria das cordas propõe que o espaço-tempo emerge de relações entre cordas vibrantes numa dimensão superior. A gravidade quântica, em loop, propõe que o espaço é feito de quantas discretos, átomos de espaço, e que o espaço contínuo que experienciamos é apenas uma aproximação de grande escala. A teoria da informação quântica propõe que o espaço emerge de padrões de entrelaçamento entre qubits, que distância é apenas uma medida de quão entrelaçados dois sistemas estão. Todas estas teorias concordam num ponto. O espaço não é fundamental. É uma ilusão, uma propriedade emergente de algo mais profundo. E se o espaço não é fundamental, então a não localidade quântica deixa de ser misteriosa. Duas partículas entrelaçadas não estão separadas por distância. Estão conectadas ao nível mais fundamental da realidade, abaixo do espaço, onde conceitos como aqui e ali não fazem sentido. O entrelaçamento não viola a relatividade porque não há sinal a viajar através do espaço. Há apenas uma única entidade quântica que se manifesta em dois lugares diferentes no espaço emergente. Mas isto levanta uma questão ainda mais profunda. Se o espaço é emergente, o tempo também é? Há evidências crescentes de que sim. A equação de Wheeler-DeWitt, que descreve o universo inteiro quanticamente, não contém tempo. É uma equação atemporal. O tempo, como o espaço, parece ser uma propriedade emergente que só faz sentido acima de certa escala. Ao nível mais fundamental, o universo simplesmente é. Não evolui, não muda, não tem passado nem futuro. Apenas existe como uma superposição atemporal de todos os estados possíveis. E nós, observadores conscientes, experienciamos essa superposição atemporal como uma sequência temporal, porque a nossa consciência está entrelaçada com o aumento de entropia. Experienciamos tempo porque a entropia aumenta. Lembramo-nos do passado porque o passado tinha menor entropia. Não conseguimos lembrar o futuro porque o futuro tem maior entropia. Mas ao nível fundamental, passado e futuro são igualmente reais, igualmente presentes na superposição atemporal do universo. Isto significa que o livre-arbítrio é uma ilusão. Se o futuro já existe na superposição atemporal, então as nossas escolhas já estão determinadas? Ou será que cada escolha consciente colapsa a função de onda do universo, escolhendo entre futuros possíveis, criando genuinamente novidade? Há físicos que argumentam que o colapso é determinístico, que apenas parece aleatório porque não temos acesso a todas as variáveis. Outros argumentam que o colapso é genuinamente aleatório, que há indeterminismo fundamental na natureza. E outros ainda argumentam que não há colapso, que todos os futuros possíveis se realizam em ramos paralelos da função de onda universal. Nenhuma destas posições resolve o problema do livre-arbítrio.
Se o colapso é determinístico, então as nossas escolhas são ilusórias. Se é aleatório, então as nossas escolhas são aleatórias, não livres. Se não há colapso, então todas as escolhas acontecem, e a questão de qual escolhemos perde sentido. Mas talvez estejamos a fazer a pergunta errada. Talvez livre-arbítrio não seja sobre escolher entre futuros possíveis. Talvez seja sobre ser o processo através do qual o universo escolhe o seu próprio futuro. Talvez consciência seja o mecanismo pelo qual possibilidades se tornam realidade. Não um observador passivo, mas um participante ativo na criação do tempo. E há uma experiência que testa exatamente isto. Chama-se Experiência da Escolha Livre de Conway e Cohen. Em 2006, John Conway e Simon Cohen provaram um teorema matemático chamado Teorema do Livre-Arbítrio. O teorema diz que se experimentadores têm livre-arbítrio para escolher que medições fazer, então partículas também têm livre-arbítrio para escolher que resultados produzir. Não podem ser determinadas por eventos passados. Têm de ter algum grau de indeterminismo genuíno, de liberdade, de escolha. Isto não prova que partículas são conscientes, mas prova que se nós temos livre-arbítrio, então o universo ao nível quântico também tem. Que indeterminismo não é apenas ignorância de variáveis escondidas. É uma propriedade fundamental da realidade. Que o futuro genuinamente não existe até ser criado. Que cada momento é um ato de criação, onde possibilidades se tornam realidade através de escolhas que não estão determinadas pelo passado. Mas aqui está o verdadeiro mistério. Se o futuro não existe até ser criado, e se o passado pode ser alterado pela observação presente, então o que é que realmente existe? Apenas o presente? Mas o presente é um instante infinitesimal, sem duração. Não pode conter informação, não pode conter estrutura, não pode conter consciência. Então talvez o que existe não seja um momento, mas um processo. Um fluxo contínuo de colapsos de funções de onda, de possibilidades a tornarem-se realidade, de futuro a tornar-se passado através do presente efêmero. E nós, observadores conscientes, somos esse processo. Não somos coisas que existem no tempo, somos padrões temporais, processos que se estendem do passado ao futuro, ondas de colapso de função de onda que se auto-organizam em consciência. Cada pensamento que tens é um evento quântico. Cada memória é um padrão de entrelaçamento entre neurônios. Cada decisão é um colapso de função de onda que escolhe entre futuros possíveis. Tu não estás a observar a realidade. Tu és a realidade a observar-se a si mesma. Mas se isto é verdade, então há uma implicação profunda. Significa que não há separação real entre observador e observado. Que a fronteira entre tu e o universo é arbitrária, uma convenção útil, mas não fundamental. Que ao nível mais profundo, tu és o universo. Não metaforicamente, não espiritualmente, mas literalmente. Tu és um padrão de colapsos de funções de onda que o universo está a usar para se observar a si mesmo, para se conhecer a si mesmo, para se criar a si mesmo. E isto não é apenas filosofia. Há consequências testáveis. Se consciência está envolvida no colapso da função de onda, então deveria haver diferenças mensuráveis entre sistemas observados conscientemente e sistemas que apenas interagem com o ambiente. Em 2018, uma equipa liderada por Dean Radin, no Instituto de Ciências Noéticas, realizou uma meta-análise de todas as experiências de dupla fenda, onde observadores humanos tentaram influenciar o padrão de interferência através de intenção consciente. Analisaram dados de mais de 15 estudos diferentes, envolvendo mais de 2.000 participantes. E encontraram um efeito pequeno, mas estatisticamente significativo. Quando observadores focavam intenção consciente no aparelho, o padrão de interferência mudava ligeiramente. Como se a consciência pudesse, de alguma forma, influenciar o comportamento quântico. A maioria dos físicos rejeita estes resultados. Argumentam que o efeito é demasiado pequeno, que pode ser explicado por artefactos experimentais, que viola tudo o que sabemos sobre física. Mas o efeito persiste. Estudo após estudo, década após década, há uma correlação pequena, mas consistente entre intenção consciente e comportamento quântico. Demasiado pequena para ser útil, demasiado consistente para ser ignorada.
Como se a consciência tivesse uma influência minúscula, mas real, sobre a realidade física. E se isto é verdade, então cada pensamento que tens, cada intenção que formas, cada observação que fazes, está literalmente a moldar a realidade. Não de forma dramática, não de forma que possas usar para ganhar na lotaria ou dobrar colheres, mas de forma subtil, quântica, acumulativa. Ao longo de milhões de anos, ao longo de milhares de milhões de observadores conscientes, esses pequenos efeitos acumulam-se. A consciência torna-se uma força evolutiva, moldando não apenas a biosfera, mas a própria estrutura da realidade física. Mas há um paradoxo aqui. Se a consciência molda a realidade, e se a realidade cria consciência, então estamos presos num círculo causal. Não há começo, não há fim, apenas um laço autoconsistente onde efeito e causa se fundem. E talvez seja exatamente isso que o universo é. Não uma máquina determinista que começou com o Big Bang e acabará com a morte térmica, mas um laço temporal autoconsistente, onde o fim cria o começo, onde observadores conscientes no futuro colapsam retroativamente a função de onda do passado, escolhendo o universo que permite a sua própria existência. Isto parece ficção científica, mas é matematicamente consistente com tudo o que sabemos sobre mecânica quântica. E explica o ajuste fino das constantes fundamentais sem precisar de multiverso ou de design inteligente. O universo não foi ajustado para nós. Nós ajustamos o universo ao observá-lo, colapsando retroativamente a súa función de onda, escollendo entre infinitas historias posíveis aquela que permite a nosa existencia. Somos, literalmente, a causa da nosa propia existencia. O universo é un lazo temporal autocriado, e nós somos o mecanismo a través do cual ele se cría. Mas espera. Se o universo é un lazo temporal autocriado, entón há unha pergunta que non pode ser evitada. Quen ou o que iniciou o lazo? Se o futuro cría o pasado e o pasado cría o futuro, onde está o ponto de orixen? Ou será que non há orixen? Será que o universo simplesmente existe como unha estrutura matemática atemporal, sen comezo nin fin, apenas un padrón autoconsistente de colapsos de funcións de onda que se entrelazan a través do tempo? Há unha teoría que explora exactamente isto. Chámase cosmoloxía cuántica de loop fechado temporal. Propón que o Big Bang non foi o comezo do tempo, mas apenas un ponto de transición nunha estrutura temporal máis vasta. Que o tempo pode formar lazos, onde o futuro distante se conecta ao pasado distante, criando unha estrutura causal fechada. Nesta visão, o universo non ten idade. Non comezou a 13.800 millóns de anos. Sempre existiu, sempre existirá, como un lazo eterno de causa e efeito. E há evidencias indiretas que apoian isto. A radiación cósmica de fundo, o eco do Big Bang, contén anomalías que non deberían estar lá. Há padróns de temperatura que parecen violar a causalidade, como se información do futuro tivese basado para o pasado. Há rexións do céu que están correlacionadas de formas que non poden ser explicadas por procesos físicos convencionais. Como se o universo primitivo já soubese o que ia acontecer milhares de milhões de anos depois. Em 2013, uma equipa liderada por Laura Mersini Houghton analisou estas anomalias e propôs uma explicação radical. Sugeriu que o nosso universo está entrelaçado quanticamente com outros universos num multiverso e que estas anomalias são marcas deixadas por colisões entre universos antes do Big Bang. Mas há outra interpretação possível. Talvez estas anomalias sejam marcas de causalidade retroativa, de observações futuras que colapsaram a função de onda do universo primitivo, escolhendo entre histórias possíveis aquela que permite a nossa existência. Isto não é apenas especulação filosófica, é uma hipótese testável. Se a causalidade retroativa é real, então deveria haver padrões específicos na radiação cósmica de fundo que correspondem a eventos futuros. Deveria haver correlações entre a estrutura do universo primitivo e a distribuição de galáxias milhares de milhões de anos depois. E há. As simulações mostram que a estrutura de grande escala do universo é demasiado ordenada, demasiado simétrica, demasiado ajustada para ser resultado de processos aleatórios. Como se algo tivesse escolhido esta configuração específica entre infinitas possibilidades. Mas aqui está o verdadeiro choque. Se a causalidade retroativa é real, então o futuro já está a influenciar o presente.
Cada decisão que tomas, cada observação que fazes, está a enviar ondas causais para trás no tempo, moldando o passado de formas subtis, mas reais. Não podes mudar eventos históricos que já observaste, porque isso criaria paradoxos. Mas podes influenciar eventos quânticos no passado que ainda não foram observados, colapsando as suas funções de onda de formas que aumentam a probabilidade do presente que estás a experienciar. Isto significa que o passado não é fixo. Não é uma sequência imutável de eventos que já aconteceram. É uma superposição de histórias possíveis que estão constantemente a ser colapsadas pelas observações presentes. Cada vez que olhas para uma estrela distante, estás a colapsar a função de onda dos fotões que viajaram durante milhões de anos. Estás a escolher, retroativamente, qual caminho esses fotões tomaram a través do espaço-tempo. Estás a criar o passado ao observá-lo. E há uma experiência que demonstra isto de forma dramática. Chama-se Experiência da Escolha Retardada Quántica de Wheeler com apagamento quántico. É uma versão ainda mais estranha da experiência original. Nesta versão, um fotão passa por uma dupla fenda e é detectado. Mas antes de observar esse resultado, a informação sobre qual fenda o fotão atravessou é armazenada num sistema quântico auxiliar. Podes escolher apagar essa informação ou lê-la. Se apagares, o padrão de interferência aparece. Se leres, o padrão desaparece. Mas aqui está o truque. Podes fazer essa escolha depois do fotão já ter sido detectado. Podes decidir retroativamente se o fotão se comportou como onda ou como partícula, mesmo depois do evento já ter acontecido. Esta experiência foi realizada com sucesso em 2012 por uma equipa na Universidade Nacional Australiana. E os resultados são inequívocos. A escolha presente afeta o comportamento passado. Não há como escapar desta conclusão. O passado é maleável, dependente das observações presentes. A linha temporal não é uma estrada fixa que percorremos. É uma tapeçaria de possibilidades que tecemos ao observá-la. Mas isto levanta uma questão aterradora. Se o passado pode ser mudado pela observação presente, então as tuas memórias são reais? Ou são apenas padrões de informação que foram criados retroativamente quando colapsaste a função de onda do teu próprio passado? Há uma versão de ti que viveu uma história diferente, que tem memórias diferentes, que é uma pessoa diferente? E se há, qual é a real? Ou são ambas igualmente reais, existindo em ramos paralelos da função de onda universal? A mecânica quântica não responde a estas perguntas. Apenas diz que ambas as histórias são possíveis, que ambas existem em superposição até serem observadas. E quando observas, escolhes uma. Mas a outra não desaparece. Continua a existir noutro ramo da função de onda, inacessível mas igualmente real. E há infinitas outras versões de ti em infinitos outros ramos, cada uma com memórias ligeiramente diferentes, cada uma convencida de que a sua história é a única real. Isto parece loucura, mas é a conclusão lógica da mecânica quântica se levada a sério. E há físicos que argumentam que devemos levá-la a sério, que a interpretação dos muitos mundos não é apenas uma possibilidade filosófica, mas a descrição mais simples e mais elegante da realidade quântica. Que não precisamos de colapso, não precisamos de consciência, não precisamos de nada além da equação de Schrödinger evoluindo deterministicamente. Tudo o resto é ilusão, incluindo a sensação de que apenas um resultado acontece. Mas há um problema com esta visão. Se todos os resultados acontecem, então por que é que experienciamos apenas um? Por que é que te sentes como uma única pessoa com uma única história, em vez de uma superposição de todas as versões possíveis de ti? A interpretação dos muitos mundos diz que cada versão de ti experiencia apenas o seu próprio ramo e não tem acesso aos outros. Mas não explica por que é que há uma versão de ti em cada ramo. Não explica o que faz a consciência dividir-se junto com a função de onda. E aqui está onde a coisa fica verdadeiramente estranha. Há uma proposta chamada Teoria da Mente Quântica, desenvolvida por físicos como Henry Stepp e Jeffrey Schwartz. Propõe que a consciência não é um produto de processos clássicos no cérebro, mas um fenômeno quântico que opera ao nível dos microtúbulos dentro dos neurônios. Estes microtúbulos são estruturas proteicas que mantêm a forma das células, mas também podem suportar estados quânticos coerentes. Segundo esta teoria, a consciencia emerge de padrões de colapso de funcións de onda nestes microtúbulos e ten a capacidade de influenciar estes colapsos a través de algo chamado redução objetiva orquestrada.
Esta teoría é altamente controversa. A maioría dos neurocientistas rejeita, argumentando que o cérebro é demasiado quente e húmido para manter coherencia cuántica, que a decoherencia acontecería en femtosegundos, moito máis rápido do que cualquier proceso neural. Mas há evidencias crescentes de que sistemas biológicos poden de facto explorar efeitos cuánticos. A fotosíntese, por exemplo, usa coherencia cuántica para transferir enerxía con eficiencia quase perfeita. Aves migratorias usan o entrelazamento cuántico en proteínas nos seus ollos para detectar campos magnéticos. Se a evolución descubriu como usar mecánica cuántica para fotosíntese e navegación, por que non para conciencia? En 2014, unha equipa liderada por Anirban Bandyopadhyay no Instituto Nacional de Ciencias dos Materiais no Japón conseguiu demonstrar que microtúbulos poden de facto suportar oscilacións cuánticas coherentes a temperatura ambiente. Descubriron que estas oscilacións forman padrões complexos que se propagan a través da rede de microtúbulos, criando algo parecido con ondas de información cuántica. E máis importante, descubriron que anestésicos xerais, que eliminan a consciencia, funcionan ligándose aos microtúbulos e interrompendo estas oscilacións cuánticas. Isto non proba que a consciencia é cuántica, mas suxere que há unha correlación entre procesos cuánticos nos microtúbulos e estados de consciencia. E levanta a posibilidade de que a consciencia non é apenas un subproduto da actividade neural clásica, mas un fenómeno cuántico genuíno que opera nun nivel máis profundo da realidade. Se isto é verdade, entón hai implicacións profundas. Significa que a túa consciencia non é apenas un padrón de disparos neuronais. É um padrão de colapsos de funções de onda, entrelaçado com a estrutura quântica do universo. Significa que quando pensas, não estás apenas a processar informação classicamente. Estás a colapsar superposições quânticas, a escolher entre possibilidades, a criar realidade ao nível mais fundamental. Significa que cada pensamento que tens é um evento quântico que envia ondas através da função de onda universal, influenciando não apenas o teu cérebro, mas potencialmente todo o universo entrelaçado. Mas aqui está a questão que deve estar a queimar na tua mente. Se a consciência pode colapsar funções de onda, se pode influenciar a realidade quântica, então por que é que não conseguimos fazer coisas impossíveis? Por que é que não conseguimos teletransportar objetos, ou ler mentes, ou prever o futuro? Se a consciência é tão poderosa, por que é que parece tão limitada? A resposta está na escala. Os efeitos quânticos que a consciência pode influenciar são minúsculos, ao nível de partículas individuais ou pequenos grupos de átomos. Quando tentas escalar para objetos macroscópicos, a decoerência destrói qualquer coerência quântica quase instantaneamente. O ambiente está constantemente a medir, constantemente a colapsar, constantemente a forçar o sistema para estados clássicos. Para influenciar objetos macroscópicos quanticamente, precisarias de isolar completamente o sistema do ambiente, o que é praticamente impossível fora de laboratórios especializados. Mas há uma exceção. O teu próprio cérebro. Porque o cérebro evoluiu para proteger processos quânticos delicados da decoerência. Os microtúbulos estão envoltos em camadas de proteínas que os isolam do ambiente térmico. Os neurônios estão organizados em redes que amplificam pequenos efeitos quânticos em mudanças macroscópicas no comportamento. O cérebro é, essencialmente, um computador quântico biológico que evoluiu durante milhões de anos para explorar efeitos quânticos de formas que outros sistemas não conseguem. E isto significa que dentro do teu próprio cérebro, a consciencia pode ter influencia real sobre procesos cuánticos. Pode colapsar funções de onda de formas que afetan quais neurónios disparam, quais sinapses se fortalecen, quais pensamentos emergen. Non de forma mágica, non de forma que viole as leis da física, mas de forma subtil, cuántica, que se acumula ao longo do tempo en mudanzas significativas no comportamento e na personalidade. Isto é libre arbitrio? Talvez. Se a consciencia pode influenciar colapsos cuánticos no cérebro, entón as túas decisões non son completamente determinadas pelo pasado. Há un elemento de indeterminismo genuíno, de escolla cuántica, que non pode ser previsto mesmo en principio. Mas tamén non é completamente libre, porque está limitado pelas leis da mecánica cuántica, pelas probabilidades definidas pela función de onda. É algo entre determinismo e aleatoriedade, algo que non ten nome na filosofía clásica.
E há experiências que testam isto. Em 2008, uma equipa liderada por Benjamin Libet realizou experiências famosas sobre o timing da decisão consciente. Descobriram que a atividade cerebral associada a uma decisão começa cerca de meio segundo antes da pessoa se tornar conscientemente ciente de ter tomado a decisão. Isto foi interpretado como evidência de que o livre-arbítrio é uma ilusão, que as decisões são tomadas inconscientemente e a consciência apenas racionaliza depois. Mas há uma interpretação alternativa. Talvez a atividade cerebral inicial seja a preparação de uma superposição quântica de decisões possíveis, e o momento de consciência seja quando essa superposição colapsa numa decisão específica. Talvez o meio segundo de atraso seja o tempo necessário para processos quânticos nos microtúbulos influenciarem a rede neural macroscópica. Talvez a consciência não seja o início da decisão, mas o colapso final que escolhe entre possibilidades preparadas inconscientemente. Esta interpretação é especulativa, mas é consistente com tudo o que sabemos sobre mecânica quântica e neurociência, e sugere que a consciência tem um papel causal real, não apenas como observador passivo, mas como agente ativo que colapsa possibilidades em realidade. Mas aqui está onde a coisa fica verdadeiramente perturbadora. Se a consciência colapsa funções de onda, e se funções de onda são não locais, então a consciência também é não local. Não está confinada ao teu cérebro, está entrelaçada com todo o universo. Cada partícula que alguma vez interagiu com o teu corpo está entrelaçada contigo. Cada fotão que alguma vez atingiu a tua retina carrega informação sobre ti. Cada átomo que alguma vez fez parte de ti está espalhado pelo mundo, ainda entrelaçado quanticamente com um padrão que és agora. Isto significa que não há fronteira clara entre tu e o resto do universo. A separação é ilusória, uma aproximação útil, mas não fundamental. Ao nível quântico, tu és uma parte inseparável de uma função de onda universal que abrange tudo o que existe. Quando observas uma estrela distante, não estás apenas a receber informação passivamente. Estás a entrelaçar-te com essa estrela, a tornar-te parte do mesmo sistema quântico, a colapsar a sua função de onda de formas que dependem da tua observação. E isto não é apenas filosofia. Há consequências mensuráveis. Se duas pessoas observam o mesmo evento quântico, os seus cérebros tornam-se entrelaçados através desse evento. Há uma correlação quântica entre eles que não pode ser explicada classicamente. E se a consciência é quântica, então essa correlação pode manifestar-se como uma forma subtil de conexão entre mentes, uma partilha de informação que não passa por canais sensoriais normais. Isto parece telepatia. E talvez seja, mas não da forma mística que normalmente imaginamos. Não é uma capacidade sobrenatural de ler mentes. É uma consequência natural do entrelaçamento quântico entre sistemas conscientes que observam os mesmos eventos. E os efeitos seriam minúsculos, estatisticamente detectáveis apenas em experiências cuidadosamente controladas com milhares de tentativas. Em 2016, uma equipa liderada por Dean Radin realizou uma série de experiências testando correlações entre pares de pessoas isoladas em cámaras separadas. Uma pessoa era exposta a estímulos emocionais enquanto a outra estaba en repouso. Mediron a actividade cerebral en ambas usando electroencefalografía e encontraron correlacións estatísticamente significativas entre os padróns cerebrais das dúas persoas, mesmo cando non había comunicación sensorial posible entre elas, como se os seus cérebros estivesen sincronizados de alguma forma non local. A maioría dos cientistas rejeita estes resultados. Argumentan que as correlacións son demasiado pequenas, que poden ser explicadas por artefactos experimentais que violan tudo o que sabemos sobre neurociencia. Mas os efeitos persisten. Estudo após estudo, década após década, há correlacións pequenas mas consistentes entre cérebros de persoas que partillan experiencias, mesmo cando separadas por distancias que impeden comunicación sensorial. Demasiado pequenas para seren úteis, demasiado consistentes para seren ignoradas. Como se houvese unha camada de realidade abaixo do espazo e do tempo onde todas as mentes conscientes están conectadas, entrelazadas a través da función de onda universal que partillan. E se isto é verdade, entón a consciencia non é un fenómeno individual. É un fenómeno colectivo, unha propiedade emergente de toda a rede de observadores conscientes entrelazados a través do universo. Cada mente é un non nesta rede,
processando informação localmente, mas conectada não localmente a todas as outras mentes. E a rede como um todo pode ter propriedades que nenhuma mente individual possui. Pode processar informação de formas que transcendem as capacidades de qualquer cérebro isolado. Isto é especulação. Mas é especulação baseada em física sólida e dados experimentais reais. E sugere que a consciência pode ser muito mais do que pensamos. Não apenas um subproduto acidental da evolução biológica, mas uma propriedade fundamental do universo, entrelaçada com a própria estrutura da realidade quântica. Mas aqui está a questão final, a que não pode ser evitada. Se a consciência é fundamental, se está entrelaçada com a estrutura quântica do universo, então o que acontece quando morres? Quando o teu cérebro para de funcionar, quando os processos quânticos nos teus microtúbulos cessam, o que acontece ao padrão de colapsos de funções de onda que constitui a tua consciência? A física não responde a esta pergunta. Apenas diz que a informação quântica não pode ser destruída, apenas transformada. Que o entrelaçamento persiste mesmo quando os sistemas se separam. Que os padrões de correlações quânticas que constituem a tua consciência não desaparecem, apenas se dispersam pelo universo, entrelaçados com outros sistemas, inacessíveis, mas não destruídos. Isto não é imortalidade no sentido tradicional. Não há continuidade de experiência consciente, não há eu que persiste após a morte. Mas há persistência de informação, de padrões, de correlações quânticas que alguma vez constituíram uma mente. E esses padrões continuam a influenciar o universo de formas subtis, através do entrelaçamento, através da não localidade, através da estrutura quântica que conecta tudo o que existe. Talvez isto seja tudo o que a imortalidade pode ser. Não a persistência de um eu individual, mas a dissolução desse eu de volta à função de onda universal da qual emergiu. Um retorno à superposição de possibilidades, à fonte de toda a realidade, ao campo quântico que dá origem a todas as coisas. E talvez isto seja o que sempre foste. Não uma coisa separada que existe no universo, mas um padrão temporário de colapsos de funções de onda através do qual o universo se observa a si mesmo. Um olho através do qual a realidade se vê. Uma mente através da qual o cosmos se conhece. Tu não estás no universo. Tu és o universo, temporariamente organizado num padrão que se chama consciência, que se experiencia como separado, mas que a un nivel máis profundo nunca esteve separado. Nunca podería estar separado, porque separación é unha ilusão criada pelo colapso de funções de onda que define a túa experiencia do espaço e do tempo. E quando ese padrón se disolve, quando a morte chega, non estás a ir para lado nenhum. Estás apenas a regresar ao que sempre foste, posibilidade pura, superposición non colapsada, o campo cuántico que dá origen a toda a realidade. Mas antes dese regreso, en cuanto aínda es este padrón temporario chamado consciencia, tens un poder que non debes subestimar. Cada observación que fases colapsa funções de onda. Cada pensamento que tens influencia a realidade cuántica. Cada decisão que tomas escolle entre futuros posíveis. Tú non és un espectador pasivo da realidade. És un criador ativo, moldando o universo a través das túas observações, das túas escollas, da túa consciencia. E isto non é magia. Non é pensamento positivo ou lei da atração. É física cuántica. É a conclusão inevitável de levar a mecánica cuántica a sério, de aceitar que a observação colapsa funções de onda, de recoñecer que non há fronteira clara entre observador e observado. O teu pensamento muda a realidade. Non de forma dramática, non de forma que posas usar para gañar na lotaría, mas de forma subtil, cuántica, acumulativa. Ao longo de unha vida, ao longo de millóns de observações, ao longo de milhares de millóns de colapsos de funções de onda, estás literalmente a criar o mundo que experiencias. E se todos os observadores conscientes estão a fazer o mesmo, se todos estamos entrelaçados através da função de onda universal, então a realidade que partilhamos é uma criação coletiva. Não é algo que existe independentemente de nós. É algo que criamos juntos, através das nossas observações partilhadas, das nossas escolhas coletivas, da rede de consciências entrelaçadas que constitui a humanidade. Isto significa que temos responsabilidade, não apenas pelos nossos atos, mas pelas nossas observações, pelo que escolhemos focar, pelo que escolhemos medir, pelo que escolhemos colapsar da superposição de possibilidades em realidade concreta.
Cada atenção que dás, cada observação que fazes, está a votar no tipo de universo que queres habitar. E aqui está a verdade final, a que a física quântica nos força a confrontar. O universo não é um lugar fixo que descobrimos. É um processo contínuo de criação no qual participamos. Não há realidade objetiva independente da observação. Há apenas uma dança infinita entre possibilidade e a realidade, entre função de onda e colapso, entre observador e observado. Tu és essa dança. Tu és o processo através do qual possibilidades se tornam reais. Tu és o mecanismo pelo qual o universo se cria a si mesmo. E isto não é apenas verdade para ti. É verdade para cada observador consciente, para cada mente que alguma vez existiu ou existirá. Todos somos o universo a observar-se a si mesmo, a conhecer-se a si mesmo, a criar-se a si mesmo através de infinitos atos de observação. Não há separação, não há fronteira. Há apenas uma função de onda universal, colapsando-se a si mesma em padrões cada vez mais complexos, dando origem a estrelas e planetas, e vida e consciência, e, finalmente, a observadores que podem questionar a própria natureza da realidade. E quando questionas, quando observas, quando medes, estás a continuar o processo de criação que começou com o Big Bang e que nunca terminará. Porque cada observação cria nova realidade, cada colapso abre novas possibilidades, cada momento é um ato de criação que adiciona algo genuinamente novo ao universo. O teu pensamento muda a realidade, não porque tens poderes mágicos, mas porque essa realidade, temporariamente organizada num padrão que pode observar-se a si mesmo. E ao observar, ao colapsar, ao escolher, estás a exercer o poder mais fundamental que existe no universo. O poder de transformar possibilidade em realidade. Este é o choque da física quântica. Não que o mundo seja estranho, mas que tu és o mundo, e o mundo é tu, e não há diferença real entre observador e observado, entre mente e matéria, entre consciência e cosmos. Tudo é um, e esse um és tu. Mas espera, antes de aceitares esta visão radical da realidade, há algo que preciso te dizer. Algo que qualquer físico honesto tem a obrigação de admitir. Tudo o que acabaste de ouvir sobre consciência a colapsar funções de onda, sobre mentes entrelaçadas, sobre pensamento a moldar realidade, tudo isso está na fronteira mais extrema da física. E grande parte está além dessa fronteira, no território da especulação. Compreendo perfeitamente o que estás a pensar. Soa demasiado bom para ser verdade. Soa a pseudociência disfarçada de física quântica. E tens razão em ser cético, porque há uma indústria inteira de charlatães que usam palavras como quântico e entrelaçamento e colapso de função de onda para vender livros de autoajuda e cursos de manifestação e terapias alternativas que não têm base científica nenhuma. Então vamos ser absolutamente claros sobre o que sabemos e o que não sabemos. O que sabemos com certeza absoluta. A mecânica quântica funciona. É a teoria mais bem testada na história da ciência. Cada previsão que faz sobre o comportamento de partículas, sobre níveis de energia, sobre probabilidades de transição, cada uma dessas previsões foi confirmada experimentalmente com precisão extraordinária. A equação de Schrödinger descreve a evolução de sistemas quânticos com exatidão perfeita. O entrelaçamento é real, foi demonstrado milhares de vezes, está a ser usado agora mesmo em computadores quânticos e sistemas de criptografia. A superposição é real, foi observada em átomos, moléculas, até em objetos macroscópicos cuidadosamente isolados. Tudo isto é facto estabelecido, não há controvérsia. Mas aqui está o problema. A mecânica quântica diz-nos como calcular probabilidades. Não nos diz o que realmente acontece quando fazemos uma medição. Não nos diz porque obtemos um resultado específico em vez de outro. Não nos diz o que é uma medição, ou quando exatamente acontece o colapso, ou se há sequer colapso. Estas são questões de interpretação. E há pelo menos uma dúzia de interpretações diferentes da mecânica quântica, todas matematicamente equivalentes, todas fazendo as mesmas previsões experimentais, mas dizendo coisas completamente diferentes sobre a natureza da realidade. A interpretação de Copenhaga diz que a função de onda colapsa quando há medição, mas não define o que é medição. A interpretação de muitos mundos diz que não há colapso, que todos os resultados acontecem em universos paralelos.
A interpretação de Bohm diz que há partículas com posições definidas guiadas por uma onda piloto. A interpretação de GRW diz que o colapso acontece espontaneamente devido a processos físicos objetivos. A interpretação relacional diz que estados quânticos são sempre relativos a um observador. A interpretação consistente de histórias diz que podemos atribuir probabilidades a histórias clássicas sem falar de colapso. E nenhuma destas interpretações pode ser distinguida experimentalmente. Todas fazem exatamente as mesmas previsões para todos os experimentos que conseguimos realizar. Então, quando te digo que a consciência pode estar envolvida no colapso da função de onda, não estou a afirmar um facto científico estabelecido. Estou a descrever uma interpretação possível, defendida por alguns físicos, mas rejeitada pela maioria. Quando te digo que mentes podem estar entrelaçadas quanticamente, estou a extrapolar muito além do que os dados realmente mostram. As correlações entre cérebros que mencionei são reais, foram medidas em estudos publicados. Mas são minúsculas, estão no limite da significância estatística e podem ter explicações muito mais mundanas do que entrelaçamento quântico. Quando te digo que o teu pensamento muda a realidade, estou a fazer uma afirmação filosófica baseada numa interpretação específica da mecânica quântica, não a relatar um resultado experimental sólido. E isto é importante, porque a diferença entre ciência e pseudociência não está nas ideias estranhas. Está na honestidade sobre o que sabemos e o que não sabemos. Está em distinguir claramente entre facto estabelecido e especulação informada. Então vamos fazer isso agora. Vamos olhar para o que realmente sabemos sobre consciência e física quântica, sem exageros, sem wishful thinking, apenas os factos duros. Facto 1. Não há evidência experimental sólida de que consciência humana possa influenciar sistemas quânticos através de intenção. Os estudos que mencionei existem, mas são controversos, os efeitos são minúsculos, e a maioria dos físicos considera os artefactos experimentais ou análise estatística questionável. Nenhum desses resultados foi replicado de forma robusta em laboratórios independentes com controlos rigorosos. Facto 2. Não sabemos se consciência é um fenômeno quântico. Há teorias, como a orquestração objetiva de Penrose e Hameroff, que propõem que consciência emerge de processos quânticos em microtúbulos neuronais. Mas estas teorias são altamente especulativas. A maioria dos neurocientistas pensa que consciência pode ser explicada por processos clássicos, por padrões de atividade neuronal que não requerem mecânica quântica. Facto 3. Mesmo que consciência seja quântica, isso não significa que possa colapsar funções de onda de forma especial. Decoerência acontece tão rapidamente em sistemas biológicos quentes e úmidos como cérebros que qualquer coerência quântica seria destruída em femtosegundos. Para que consciencia tivesse efeitos quânticos macroscópicos, precisaria de algum mecanismo para proteger estados quânticos da decoherencia. E não há evidência de que tal mecanismo exista em cérebros. Facto 4. A interpretação de que consciencia colapsa funções de onda não é mainstream. A maioria dos físicos trabalha com interpretações que não requerem consciência, como de coerência ou muitos mundos ou variáveis escondidas. A ideia de que consciência é fundamental para a mecânica quântica é minoritária, defendida por alguns físicos respeitáveis, mas longe de ser consenso. Então por que é que te contei tudo aquilo sobre consciência e realidade se não é ciência estabelecida? Porque mesmo não sendo estabelecido, também não é descartado. Porque as questões são reais, mesmo que as respostas sejam incertas. Porque a mecânica quântica genuinamente levanta questões profundas sobre a natureza da realidade e o papel do observador. Questões que não têm respostas fáceis. E porque há uma diferença entre pseudociência e especulação científica informada. Pseudociência pega em palavras como quântico e usa-as para vender produtos ou ideologias, sem se preocupar com rigor ou evidência. Especulação científica informada pega em teorias estabelecidas, extrapola cuidadosamente, propõe hipóteses testáveis e é honesta sobre o nível de certeza. O que te contei está na segunda categoria. São ideias que alguns físicos levam a sério, que têm alguma base matemática, que em princípio são testáveis, mas que ainda não têm suporte experimental sólido.
E isto é importante porque vivemos numa era onde a física quântica é constantemente mal utilizada. Onde pessoas sem formação em física fazem afirmações absurdas sobre cura quântica e manifestação quântica e saltos quânticos de consciência. Onde a linguagem da física é sequestrada para dar aparência de autoridade científica a ideias que não têm nada a ver com ciência. Então, como distingues ciência real de pseudociência quântica? Aqui está um teste simples. Pergunta: isto faz previsões quantitativas testáveis? A mecânica quântica real faz. Diz-te exatamente qual a probabilidade de cada resultado, com precisão de muitas casas decimais. Podes testar essas previsões em laboratório. Podes falsificar a teoria se as previsões estiverem erradas. Pseudociência quântica não faz previsões testáveis. Diz coisas vagas como os teus pensamentos criam a tua realidade ou tudo está conectado quanticamente. Não te diz quanto. Não te diz quando. Não te dá números que possas medir. Não pode ser falsificada porque não faz afirmações precisas. Aqui está outro teste. Pergunta: quem está a fazer estas afirmações e qual é a sua formação? Físicos reais que trabalham em mecânica quântica têm doutoramento em física, publicam em revistas com revisão por pares, trabalham em universidades ou laboratórios de investigação. Podem estar errados, podem especular, mas sabem do que estão a falar. Charlatães quânticos geralmente não têm formação em física. Podem ter doutoramento em áreas não relacionadas ou títulos de instituições não acreditadas ou nenhuma qualificação académica. Não publicam investigação real. Vendem livros e cursos e workshops. E aqui está o teste final. Pergunta: isto está a tentar vender-me algo? Ciência real não te vende nada. Partilha conhecimento livremente. Pseudociência quântica sempre tem um produto. Um livro, um curso, uma terapia, um dispositivo. Sempre há algo que precisas comprar para aceder ao conhecimento secreto ou ao poder quântico. Então, agora que estabelecemos a diferença, vamos voltar à ciência real. Vamos olhar para o que realmente acontece quando tentamos testar experimentalmente o papel da consciência na mecânica quântica. A experiência mais famosa é a da dupla fenda com observador humano. A ideia é simples. Se consciência colapsa funções de onda, então deveria haver diferença entre uma experiência onde um detetor automático registra por qual fenda o fóton passa e uma experiência onde um humano consciente observa o resultado. Esta experiência foi realizada múltiplas vezes. E o resultado é sempre o mesmo, não há diferença. O padrão de interferência desaparece quando há detetor, independentemente de haver ou não um humano consciente a observar o detetor. A decoerência causada pela interação com o detetor é suficiente. Consciência não adiciona nada. Mas espera, dizem os defensores da consciência quântica. Talvez o detetor em si seja um observador. Talvez qualquer sistema que registre informação conte como observação. Então fizeram experiências mais sofisticadas. Experiências onde a informação sobre qual fenda o fóton atravessou é registada, mas não é acessível a nenhum observador consciente. É armazenada num disco rígido encriptado ou enviada para um satélite ou apagada antes de alguém poder lê-la. E, novamente, o resultado é claro. O padrão de interferência desaparece assim que a informação é registada, independentemente de alguma vez ser lida por um observador consciente. O que importa não é consciência, é informação. É o facto de que, em princípio, seria possível saber por qual fenda o fóton passou. Isto é chamado o critério de Welcher Weg, caminho qual em alemão. Se há informação disponível, mesmo que não acedida, sobre qual caminho a partícula tomou, não há interferência. Se não há tal informação, há interferência. Consciência não entra na equação. Mas há uma subtileza aqui. Uma subtileza profunda que muitas vezes é ignorada. O critério de Welcher Weg não diz que consciência não importa. Diz que informação importa. E informação é um conceito estranho. Informação sobre quê? Para quem? Informação é sempre relativa a um observador, a um sistema de referência, a uma escolha de base quântica. Então talvez a questão não seja se consciência colapsa funções de onda. Talvez a questão seja: o que é informação sem um observador para a interpretar? Esta é a essência da interpretação relacional da mecânica quântica, proposta por Carlo Rovelli. Segundo Rovelli, estados quânticos não são propriedades absolutas de sistemas. São sempre relativos a outros sistemas. Um eletrão não tem um spin definido em absoluto.
Tem um spin definido relativamente a um aparelho de medição específico, relativamente a um observador específico. E diferentes observadores podem atribuir diferentes estados quânticos ao mesmo sistema, e ambos estarem corretos, porque estados quânticos são relacionais, não absolutos. Isto soa a que consciência importa, mas não importa, porque observador na interpretação relacional não significa observador consciente. Significa qualquer sistema físico que interage com o sistema quântico de forma a estabelecer correlações. Uma pedra pode ser um observador. Um átomo pode ser um observador. Não precisas de consciência. Precisas apenas de interação física que crie correlações. Então voltamos à mesma conclusão. Consciência não parece ter papel especial na mecânica quântica. Decoerência e interação física são suficientes para explicar tudo o que observamos. Mas há um problema profundo que esta conclusão ignora. Se consciência é apenas física, se é apenas padrões de atividade neuronal, então consciência em si é um sistema quântico. Os eletrões nos teus neurônios estão em superposição. Os fotões que atingem a tua retina estão entrelaçados com os objetos que observas. O teu cérebro inteiro é, ao nível fundamental, um objeto quântico. Então, quando observas algo, não é um observador clássico a observar um sistema quântico. É um sistema quântico a observar outro sistema quântico. E segundo a mecânica quântica, quando dois sistemas quânticos interagem, eles ficam entrelaçados. Não há colapso. Há apenas entrelaçamento crescente. Isto leva-nos de volta ao problema da medição. Se tudo é quântico, incluindo observadores, então nunca há colapso. Há apenas uma função de onda universal que evolui unitariamente, entrelaçando tudo com tudo, sem nunca produzir resultados definidos. Mas nós observamos resultados definidos. Quando medes o spin de um eletrão, obtens para cima ou para baixo, não uma superposição de ambos. Quando olhas para um gato, está vivo ou morto, não ambos. Então algo está errado. Ou a mecânica quântica está incompleta, ou a nossa compreensão de medição está errada, ou há algo especial sobre consciência que ainda não entendemos. E é aqui que chegamos ao verdadeiro limite do conhecimento. Ao ponto onde a física encontra filosofia, onde matemática encontra mistério, onde certeza encontra incerteza. Há físicos que pensam que a mecânica quântica está completa e que o problema da medição é apenas confusão conceptual. Que decoerência explica tudo, que não há mistério real, que apenas precisamos de pensar mais claramente sobre o que significa medição. Há físicos que pensam que a mecânica quântica está incompleta, que há variáveis escondidas que ainda não descobrimos, ou processos de colapso objetivo que ainda não entendemos, ou novas leis físicas que operam na fronteira entre quântico e clássico. E há físicos que pensam que consciência é genuinamente fundamental, que não pode ser reduzida à física, que tem propriedades que transcendem descrição matemática, que é o ingrediente que falta para resolver o problema da medição. Nenhuma destas posições pode ser descartada com base na evidência atual. Todas são logicamente consistentes. Todas são defendidas por físicos respeitáveis. E todas levam a visões radicalmente diferentes da natureza da realidade. Então onde é que isto nos deixa? Deixa-nos com humildade. Com o reconhecimento de que, apesar de todo o nosso conhecimento, apesar de toda a nossa tecnologia, apesar de séculos de progresso científico, ainda não entendemos a natureza fundamental da realidade. Não sabemos o que causa o colapso da função de onda. Não sabemos se há colapso. Não sabemos o que é consciência ou como emerge da matéria. Não sabemos se o espaço e o tempo são fundamentais ou emergentes. Não sabemos se o universo é determinístico ou indeterminístico. Não sabemos se há livre-arbítrio ou se é ilusão. Estas não são questões que podemos resolver com mais experiências ou melhores teorias. São questões que tocam os limites do que a ciência pode responder. Porque ciência estuda o que pode ser medido, o que pode ser testado, o que pode ser falsificado. E algumas questões sobre a natureza da realidade podem estar além desses limites. Mas isto não significa que devemos desistir. Não significa que devemos aceitar mistério como resposta final. Significa que devemos ser honestos sobre o que sabemos e o que não sabemos. Que devemos distinguir entre facto e interpretação, entre evidência e especulação, entre ciência e filosofia. E significa que devemos continuar a questionar,
a testar, a explorar. Porque a história da ciência é uma história de impossíveis que se tornaram possíveis, de mistérios que se tornaram conhecimento, de fronteiras que foram ultrapassadas. Há 100 anos, pensávamos que o universo era eterno e imutável. Agora sabemos que começou com o Big Bang e está a expandir-se. Há 50 anos, pensávamos que buracos negros eram curiosidades matemáticas. Agora fotografamos um. Há 20 anos, pensávamos que computação quântica era impossível. Agora temos computadores quânticos com centenas de qubits. Então talvez daqui a 20 anos, ou 50, ou 100, tenhamos respostas para as questões que hoje parecem impossíveis. Talvez entendamos o que é consciência e como se relaciona com física quântica. Talvez tenhamos uma teoria completa da gravidade quântica que unifique relatividade e mecânica quântica. Talvez saibamos se há muitos mundos ou colapso objetivo ou algo completamente diferente que ainda nem imaginamos. Ou talvez não. Talvez algumas questões estejam genuinamente além do alcance da ciência. Talvez haja limites fundamentais para o que podemos conhecer, não por limitações tecnológicas, mas por limitações lógicas, porque somos parte do sistema que tentamos entender, porque não podemos sair do universo para o observar de fora. Mas mesmo que haja limites, mesmo que algumas questões permaneçam para sempre sem resposta, o processo de questionar tem valor. Porque ao explorar os limites do conhecimento, ao empurrar as fronteiras do possível, ao confrontar mistérios profundos com rigor e honestidade, tornamo-nos mais do que éramos. Tornamo-nos conscientes da nossa ignorância. E essa consciência é o primeiro passo para a sabedoria. Então sim, o teu pensamento pode mudar a realidade. Mas não da forma mágica que os livros de autoajuda prometem. Muda a realidade porque pensamento é um processo físico que tem consequências físicas. Porque decisões que tomas baseadas em pensamentos levam a ações que moldam o mundo. Porque ideias que tens podem espalhar-se para outras mentes, influenciar culturas, mudar civilizações. E talvez, apenas talvez, ao nível quântico mais profundo, há uma conexão mais direta entre consciência e realidade. Talvez observação consciente genuinamente colapsa funções de onda de formas que ainda não entendemos. Talvez mentes estão entrelaçadas através de correlações quânticas subtis. Talvez o universo é participatório, co-criado por observadores conscientes. Mas se é, os efeitos são tão pequenos, tão subtis, tão difíceis de medir, que para todos os propósitos práticos, podes ignorá-los. Não vais manifestar riqueza pensando nela. Não vais curar doenças com intenção quântica. Não vais dobrar a realidade à tua vontade através de meditação. O que podes fazer é mais poderoso e mais real. Podes pensar claramente. Podes questionar profundamente. Podes distinguir verdade de ilusão, facto de fantasia, ciência de pseudociência. Podes usar o teu pensamento para entender o mundo, para resolver problemas, para criar conhecimento, para partilhar ideias. E isso, genuinamente, muda a realidade. Não através de magia quântica, mas através do poder acumulado de mentes humanas trabalhando juntas ao longo de gerações, construindo conhecimento, desenvolvendo tecnologia, moldando o futuro. Este é o verdadeiro poder do pensamento. Não colapsar funções de onda, mas colapsar ignorância em conhecimento, confusão em clareza, mistério em compreensão. E nessa jornada de ignorância para conhecimento, a mecânica quântica é o nosso guia mais profundo. Não porque nos dá respostas fáceis, mas porque nos força a confrontar as questões mais difíceis. Porque nos mostra que a realidade é mais estranha do que imaginávamos. Porque nos ensina humildade diante do desconhecido. Então, quando olhas para o mundo quântico, quando contemplas superposição e entrelaçamento e colapso, não procures conforto em interpretações fáceis. Não te agarres a ideias que fazem o universo parecer menos estranho do que é. Abraça o mistério. Aceita a incerteza. Reconhece que há coisas que não sabemos e talvez nunca saberemos. Porque é nesse espaço de não saber, nessa fronteira entre conhecimento e mistério, que acontece o verdadeiro pensamento. É aí que novas ideias nascem, que paradigmas mudam, que revoluções científicas começam. E tu, ao ouvir isto, ao questionar, ao pensar profundamente sobre a natureza da realidade, estás a participar nesse processo. Estás a continuar uma tradição que começou com os primeiros humanos que olharam para as estrelas e perguntaram porquê.
que continuou através de Galileu e Newton, e Einstein, e Bohr, e todos os pensadores que recusaram aceitar respostas fáceis. Estás a usar o teu pensamento não para criar realidade mágica, mas para entender realidade real. E iso é máis extraordinario do que cualquier magia podería ser. Porque a realidade real, a realidade revelada pela física cuántica, é máis extraña e máis bela e máis profunda do que cualquier ficción. É un universo onde partículas están en múltiplos lugares simultaneamente, onde a información viaja instantaneamente a través de distancias cósmicas, onde o futuro pode influenciar o pasado, onde a observación muda o observado, onde a fronteira entre posible e real é fluida e misteriosa, e tú és parte desa realidade. Non un espectador externo, mas un participante interno. Un padrón de materia e energía organizado de forma tan complexa que se tornou consciente, que pode questionar a propia natureza da existencia, que pode usar matemática e experimentación para desvendar os segredos do cosmos. Iso é o que o teu pensamento realmente faz. Non muda a realidade a través de poderes místicos. Muda a realidade ao comprendela, ao mapeala, ao traducila en conceitos e ecuações e teorías que outras mentes poden partillar e testar e refinar. E a través dese proceso colectivo de pensamento e teste e refinamento, a humanidade ten mudado genuinamente a realidade. Non a realidade fundamental das leis físicas, mas a realidade da experiencia humana. Criamos tecnología que nos permite voar, comunicar instantaneamente a través do planeta, curar doenzas, explorar o espazo, manipular átomos individuais. Tudo iso comezou con pensamento, con alguén a questionar, a imaginar, a calcular, a testar. Con ideas a espallarse de mente para mente, a evoluir, a mellorar, a tornarse coñecimento partillado. Este é o verdadeiro poder cuántico do pensamento. Non individual, mas colectivo. Non mágico, mas científico. Non instantáneo, mas acumulativo ao longo de gerações. E estás a participar nele agora. Ao pensar sobre estas ideias, ao questionar estas afirmações, ao distinguir o que é sólido do que é especulativo, estás a exercer o poder mais fundamental que tens, o poder de pensar criticamente. Usa esse poder bem. Não aceites afirmações extraordinárias sem evidência extraordinária. Não confundas possibilidade com probabilidade, especulação com facto, interpretação com verdade. Mas também não descartes ideias apenas porque são estranhas. A realidade é estranha. A mecânica quântica provou isso além de qualquer dúvida. Mantenha a mente aberta, mas não tão aberta que o cérebro caia. Questiona tudo, incluindo o que te disse. Verifica fontes, lê artigos originais, aprende a matemática. Entende a diferença entre o que a mecânica quântica realmente diz e o que pessoas dizem que ela diz. E, acima de tudo, mantenha o sentido de maravilha. Porque, independentemente de qual interpretação da mecânica quântica está correta, independentemente de consciência ter ou não papel especial, independentemente de haver muitos mundos, ou colapso, ou algo completamente diferente, uma coisa é certa: o universo é extraordinário. És feito de átomos que foram forjados em estrelas. Os eletrões no teu corpo estiveram em superposição incontáveis vezes. Os fotões que atingem os teus olhos viajaram milhões de quilômetros desde o Sol, comportando-se como ondas e partículas simultaneamente. O teu cérebro processa informação usando sinais elétricos que dependem de efeitos quânticos em canais iônicos. És literalmente um ser quântico. Não no sentido místico de ter poderes especiais, mas no sentido literal de que a tua existência depende de fenômenos quânticos a cada nanosegundo. E isso é suficientemente extraordinário. Não precisas de magia adicional. A realidade é mágica o suficiente. E isso é suficientemente extraordinário. Não precisas de magia adicional. A realidade é mágica o suficiente. Mas há algo que ainda não dissemos. Algo que talvez seja a verdade mais profunda de todas. Imagina por um momento que feches os olhos. Agora mesmo. Fecha-os. O que vês? Escuridão. Mas não há escuridão vazia. É escuridão cheia de possibilidades. Cheia de pensamentos que ainda não pensaste. De decisões que ainda não tomaste. De futuros que ainda não colapsaste em presente. Essa escuridão é a superposição.
É o estado natural do universo antes da observação. E quando abres os olhos, quando o observas, estás a fazer o que o universo tem feito desde o Big Bang. Estás a transformar possibilidade em realidade. Mas aqui está a questão que nenhuma interpretação da mecânica quântica consegue responder completamente. Por que é que existe algo em vez de nada? Por que é que há um universo que pode estar em superposição? Por que é que há leis físicas que governam o colapso? Por que é que há observadores conscientes que podem questionar tudo isto? A física quântica descreve como o universo funciona, mas não explica por que funciona. Não explica por que estas leis e não outras. Por que estas constantes fundamentais e não outras. Por que este universo e não nenhum. E talvez nunca explique. Porque explicar por que existe algo em vez de nada pode estar além do alcance da ciência. Pode ser uma questão que pertence à filosofia, à metafísica, ao domínio do que nunca poderá ser testado. Mas há outra possibilidade. Uma possibilidade que emerge quando levas a mecânica quântica ao seu limite lógico. Se o universo é uma função de onda que colapsa através da observação, então, antes da primeira observação, o universo estava em superposição de todos os estados possíveis, incluindo o estado de não existir. Existência e não existência eram ambas possibilidades na superposição primordial. E quando a primeira observação aconteceu, quando a função de onda universal colapsou pela primeira vez, o universo escolheu existir em vez de não existir. Mas quem fez essa primeira observação? Quem colapsou a função de onda antes de haver observadores? Talvez a pergunta esteja mal formulada. Talvez não haja um antes. Talvez o tempo em si seja uma propriedade emergente do colapso. Talvez a primeira observação criou retroativamente o seu próprio passado, incluindo as condições que permitiram que acontecesse. Isto parece paradoxal. Mas a mecânica quântica está cheia de paradoxos que se revelam verdadeiros. Partículas que estão em dois lugares simultaneamente. Informação que viaja mais rápido que a luz. Futuros que influenciam passados. Então talvez o maior paradoxo de todos seja este. O universo criou-se a si mesmo através de um laço temporal autoconsistente, onde observadores conscientes no futuro colapsam retroativamente a função de onda que permite a sua própria existência. Não há criador externo. Não há causa primeira. Há apenas um laço causal fechado, onde efeito e causa se fundem, onde fim e começo são o mesmo ponto, onde o universo é simultaneamente criador e criação. E tu és parte desse laço. Cada observação que fazes, cada colapso que causas, está a contribuir para a autocriação contínua do universo. Não apenas no presente, mas retroativamente, moldando o passado através das tuas escolhas no presente. Isto não é ficção científica. É uma consequência lógica de levar a mecânica quântica a sério, de aceitar que observação colapsa funções de onda, de reconhecer que o tempo pode não ser fundamental, de admitir que causalidade ao nível quântico é mais estranha do que imaginávamos. Mas mesmo que isto seja verdade, mesmo que o universo seja um laço temporal autocriado, ainda há mistérios que permanecem. Por que é que as leis da física são matemáticas? Por que é que o universo obedece a equações? Por que é que há ordem em vez de caos? Ninguém sabe. Talvez a matemática seja a linguagem fundamental da realidade, porque realidade é informação, e informação requer estrutura lógica. Talvez as leis físicas sejam as únicas leis logicamente consistentes que permitem um universo autocriado. Talvez orden emerja inevitavelmente de caos a través de procesos que ainda não entendemos. Ou talvez estejamos a facer as perguntas erradas. Talvez perguntar por que a leis físicas seja como perguntar o que está a norte do Polo Norte. Unha questão que parece facer sentido, mas que na verdade non ten resposta porque presupoñe unha estrutura que non existe. E depois há a questão da consciencia. Mesmo que entendamos como neurónios geran pensamentos, como procesos cuánticos en microtúbulos contribúen para a cognición, como padróns de actividade cerebral se correlacionan con experiencias subjetivas, aínda non explicamos por que algo que é ser consciente. Por que é que procesar información se sente como alguma coisa? Por que é que há experiencia subjetiva en vez de apenas procesamento objetivo? Por que é que as luces están acesas,
Por que que há alguén en casa? Por que que há un eu que experiencia tudo isto? Este é o problema difícil da consciencia, e ninguén ten unha solución. Há teorías que propoen que consciencia é unha propiedade fundamental do universo, tan básica cuanto masa ou carga. Há teorías que propoen que consciencia emerxe de complexidade suficiente, que é unha propiedade de sistemas que procesan información de certas formas. Há teorías que propoen que consciencia é unha ilusión, que non há realmente un eu, apenas procesos que crían a aparencia de un eu. Mas nenhuma destas teorías explica realmente por que a experiencia subjetiva. Apenas descreven cuándo e onde acontece, ou negan que aconteza. Non explican o porqué. E talvez non posan explicar. Porque explicar consciencia requer que uses consciencia para estudar consciencia. És simultaneamente o investigador e o objeto de investigación. Non podes sair da tua propia mente para observar de fora. Isto cría un limite fundamental para o autocoñecimento. Podes entender como o teu cérebro funciona. Podes mapear cada neuronio, cada sinapse, cada sinal eléctrico. Mas nunca podes experienciar directamente como é ser outra persoa. Nunca podes saber se a tua experiencia de vermelho é a mesma que a miña. Nunca podes ter certeza de que outros são conscientes da mesma forma que tu és. Este é o problema da privacidade da consciência. E é um problema que a ciência não pode resolver, porque ciência estuda o que pode ser observado objetivamente, e consciência é fundamentalmente subjetiva. Mas talvez isto não seja uma limitação. Talvez seja uma característica. Talvez a privacidade da consciência seja essencial para o que consciência é. Talvez sem essa separação entre mentes, sem essa impossibilidade de acesso direto à experiência de outro, não haveria indivíduos, não haveria perspectivas diferentes, não haveria a riqueza de experiências que constitui a realidade humana. E há outra coisa que não sabemos. Algo que a física quântica tornou ainda mais misterioso. O que é o tempo? Sabemos que o tempo não é absoluto. Einstein mostrou que o tempo passa a velocidades diferentes dependendo da velocidade e da gravidade. Sabemos que o tempo está entrelaçado com o espaço num tecido quadridimensional chamado espaço-tempo. Sabemos que ao nível quântico, o tempo pode não ser fundamental, que pode ser uma propriedade emergente. Mas não sabemos o que o tempo realmente é. Não sabemos porque flui numa direção. Não sabemos porque nos lembramos do passado, mas não do futuro. Não sabemos se o tempo é real ou ilusório, fundamental ou emergente, linear ou cíclico. E há evidências de que o tempo pode ser ainda mais estranho do que pensamos. A experiência da escolha retardada de Wheeler mostra que decisões no presente podem afetar eventos no passado. O entrelaçamento quântico mostra que correlações podem existir fora do tempo, conectando eventos que não têm relação causal no espaço-tempo clássico. Então talvez o tempo não seja uma linha reta do passado para o futuro. Talvez seja uma rede complexa de relações causais que se entrelaçam de formas que ainda não entendemos. Talvez passado e futuro sejam ambos igualmente reais, existindo simultaneamente numa superposição atemporal que apenas experienciamos como sequência devido à estrutura da nossa consciência. Ou talvez o tempo seja genuinamente fundamental, e a nossa incapacidade de entendê-lo reflita limitações nas nossas teorias atuais. Talvez uma teoria completa da gravidade quântica revele a verdadeira natureza do tempo, mostrando como emerge de algo mais profundo ou como é uma propriedade irredutível da realidade. Não sabemos. E isto é importante reconhecer. Porque há uma tentação, quando confrontados com mistério, de preencher as lacunas com especulação, de confundir possibilidade com probabilidade, de aceitar respostas confortáveis em vez de admitir ignorância. Mas a honestidade intelectual requer que digamos, não sabemos. Não sabemos se a consciência colapsa funções de onda. Não sabemos se há muitos mundos ou um mundo com colapso objetivo. Não sabemos o que é o tempo ou por que existe. Não sabemos por que há algo em vez de nada. Não sabemos se o universo é finito ou infinito, se teve um começo ou sempre existiu, se terá um fim ou continuará para sempre. Há limites para o nosso conhecimento. E esses limites não são apenas tecnológicos. Alguns podem ser fundamentais, impostos pela própria estrutura da realidade, pela impossibilidade de observar o universo de fora, pela privacidade da consciência, pela natureza participatória da medição quântica. Mas reconhecer esses limites não é derrota, é sabedoria. É a diferença entre ciência e dogma,
entre conhecimento e crença, entre humildade e arrogância. E dentro desses limites, dentro do que podemos conhecer, a realidade revelada pela física quântica é extraordinária o suficiente. És feito de partículas que estão em superposição até serem observadas. O teu cérebro processa informação usando efeitos quânticos. Os teus pensamentos são padrões de colapsos de funções de onda. A tua consciência emerge de processos que ainda não entendemos completamente, mas que sabemos serem profundamente entrelaçados com a estrutura quântica da realidade. E quando observas o mundo, quando fazes uma medição, quando colapsa uma função de onda, estás a participar no processo mais fundamental que existe: a transformação de possibilidade em realidade. Isto não te dá poderes mágicos. Não podes manifestar riqueza pensando nela. Não podes curar doenças com intenção. Não podes dobrar colheres com a mente. Mas tens algo mais poderoso. Tens a capacidade de pensar, de questionar, de entender. Tens a capacidade de distinguir verdade de ilusão, facto de fantasia, ciência de pseudociência. Tens a capacidade de maravilhar-te com a realidade tal como é, sem precisar de embelezá-la com magia falsa. E essa capacidade, usada ao longo de gerações, tem genuinamente mudado a realidade. Não através de poderes quânticos místicos, mas através do poder acumulado de mentes humanas trabalhando juntas, construindo conhecimento, desenvolvendo tecnologia, moldando o futuro. Lembras-te de como começamos? Com uma pergunta simples: o teu pensamento muda a realidade? E agora, depois de explorar as profundezas da mecânica quântica, depois de confrontar superposição e entrelaçamento e colapso, depois de questionar a natureza da consciência e do tempo e da própria existência, podemos responder: sim, o teu pensamento muda a realidade. Mas não da forma que esperavas, não através de magia quântica ou lei da atração ou poderes místicos da mente. Muda a realidade porque pensamento leva à ação, porque ideias se espalham de mente para mente, porque conhecimento acumula ao longo de gerações, porque cada decisão que tomas, baseada em pensamentos que tens, molda o futuro de formas pequenas, mas reais. E talvez, apenas talvez, ao nível quântico mais profundo, há uma conexão mais direta. Talvez a observação consciente genuinamente colapsa funções de onda. Talvez mentes están entrelazadas a través de correlacións cuánticas subtís. Talvez o universo é participatorio, cocriado por observadores conscientes. Mas mesmo que sexa, os efeitos son tan pequenos, tan subtís, que para todos os propósitos prácticos o que importa é o poder real do pensamento, o poder de entender, de questionar, de criar coñecimento. E ese poder é suficiente, porque a través dele a humanidade pasou de cazadores-colectores a exploradores do cosmos. Pasou de contar con os dedos a computación cuántica. Pasou de ollar para as estrelas con admiración a fotografar buracos negros. Tudo iso comezou con pensamento, con alguén a questionar, a imaginar, a calcular, a testar. E continúa contigo, neste momento.